Olá, graça e paz, seja bem-vindo. Quero compartilhar uma palavra no teu coração e hoje, Salmo de número 5. Amém? Pegue a tua Bíblia e abra no Salmo de número 5. Nós vamos ler o texto completo. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis o que profere mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pelas riquezas da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Glória a Deus! Mais um salmo de Davi que nós estamos aprendendo hoje. E nesse salmo eu quero destacar como versículo-chave da nossa meditação o versículo de número 3. Amém? Versículo de número 3 diz assim o texto. Versículo de número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém? Glória a Deus! Então, de manhã, o rei Davi estava orando. Deus ouve a minha voz, né? E ele continua, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. É importante falar sobre esse versículo dentro desse texto, porque acabamos de meditar em Salmo de número 4. Está lembrado? E o Salmo de número 4 termina com o versículo 8 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Não é interessante? O mesmo salmista escreve um salmo terminando, falando sobre uma boa noite de sono, e o mesmo salmista abre falando de uma manhã na presença de Deus. Então veja bem, nesses dois salmos, primeiro, o salmo de número 4, eu poderia dizer para você que é um salmo da noite, um salmo noturno, para você cantar, porque salmos são cânticos, para você cantar à noite. E o salmo de número 5, para você cantar de manhã. Mas, amados, no versículo 3, aqui no salmo de número 5, de manhã, Senhor, ouve a minha voz. Presta atenção, de manhã. Novamente, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deu ênfase 2 vezes na palavra manhã. Lembra que quando a Bíblia está dando ênfase, é importante você prestar atenção. Amém? Lembra aquele ditado? Fulano, eu já te falei 1000 vezes sobre isso, não é? Às vezes o fulano falou só 3 ou 4 vezes, mas isso é uma ênfase para que você preste atenção. Então, amados, Davi estava falando que é pela manhã. E como são as suas manhãs com Deus? Como são as suas manhãs com Deus? E como é a tua noite quando você vai dormir com Deus? Já vi pessoas falando assim: para que toda hora precisa orar? Será que precisa ficar orando toda hora? Nossa, esse negócio de ficar, quem não conhece, fala assim: para que eles ficam lá rezando? Toda hora quer rezar. Bom,
O salmista fazia isso aqui quando ia dormir e fazia bem cedo. Por isso ele é um adorador e um homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante aqui porque salmista era rei de Israel e com certeza um rei tem muitas obrigações para cumprir, tem uma agenda lotada. E na maioria das vezes nós dizemos assim: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir na igreja. Mas eu fiquei observando e estou observando que nós estamos numa pandemia. E quando vem o diagnóstico, não é? Porque agora se você tossir ou tiver uma febre, é suspeito, não é assim? O médico já manda um atestado de 14 dias. E você não tem que ficar quieto nesses 14 dias? Mas tem um monte de coisa para fazer, eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho um trabalho, eu tenho família. Mas você não fica quieto? Ou seja, às vezes o que está faltando é uma disciplina, força de vontade e uma mudança de hábito. Não é verdade? Uma mudança de hábito. Uma vez eu vi um discurso daquele ator americano chamado Denzel Washington e ele falou algo interessante. Ele disse o seguinte: quando for dormir, coloque os teus chinelos embaixo da tua cama. Sabe por quê? Porque quando você levantar, a sua primeira atitude será ficar de joelho. Então a nossa primeira atitude deveria ser prostrar na presença do Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia que vai começar agora. Livra dos meus inimigos, dos meus adversários. Guarda-me quando vou trabalhar, no meu retorno, na minha faculdade, na minha escola, que os teus anjos estejam acampados ao meu redor. E aí quando eu vou dormir, Senhor, guarda essa noite de sono, coloca os teus anjos em volta da minha casa, proteja os meus filhos, proteja tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar com segurança. Glória a Deus, né? Então, tremendo, chegou o momento de praticar aquilo que Davi está ensinando para nós. Então, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.